Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês. O pastor Levi Longaray, é um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade que nós temos de juntos estarmos refletindo e analisando um vídeo que está na internet aí, em um podcast. Queridos e amados irmãos, reveja as vossas notificações, comente, compartilhe, divulgue nosso canal e deixe seu like fixado. Continuo pedindo o apoio dos irmãos, não sabemos qual é que é o futuro do canal Bíblia em Foco. Hoje nós estamos com 2 contribuintes que contribuem mensalmente e nós precisamos do apoio dos irmãos para que o canal continue. Eu estou muito angustiado, bastante preocupado com o futuro do canal Bíblia em Foco, porque tudo redunda em desgaste físico, mental e não gera retorno. Então estou bem preocupado, mas estamos aí gravando com aparelhos. Peguei com o aparelho do meu filho para poder estar gravando, porque nossos aparelhos têm passado por dificuldades. O canal A Bíblia em Foco, que era para estar se mantendo com um grande estúdio, com a dedicação que nós tivemos ao longo de 10 anos, expondo as veracidades do Evangelho verdadeiro de Cristo e pelejando, lutando, fazendo a verdadeira apologética. Estamos precisando de apoio e respaldo físico, espiritual e financeiro para que nós possamos nos manter nessa plataforma. Queridos e amados irmãos, recentemente eu estou gravando de camiseta porque está muito quente aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma dificuldade tremenda para se gravar um vídeo. Como tem feito calor, um calor abafado, não é um calor normal, um calor bastante abafado esse ano aqui no estado. Mas nós não devemos nos queixarmos de nada, devemos ir avante, porque Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Mas reflita muito, irmãos, sobre o futuro do canal. Se vocês amam esse canal, vocês façam alguma coisa para que o canal se mantenha na plataforma, pois todo o trabalho deve ter o seu respaldo. Queridos e amados irmãos, eu tenho estado com nojo. Eu estou querendo analisar alguns vídeos faz dias, mas eu me deparo, eu não tenho mais aquele ânimo que eu tinha no começo, não no sentido de fazer a obra de Deus, mas de bater de frente com coisas que a gente percebe que não há resultado, não há apoio, não há... Os cristãos se tornaram verdadeiramente pessoas conturbadas de espírito e não conseguem discernir o certo e o errado. Hoje nós vamos mais uma vez analisar um vídeo aqui do Davi Neto, filho do pastor Lorival, da cantora Débora, que tem aí assumido e tem trazido essa confusão tão grande entre o trabalho da Igreja de Deus e Amor depois da morte do seu líder mundial, o missionário Davi Miranda. Meus irmãos, eu já falei tudo que vocês podem imaginar sobre a EPDA, porque eu conheço ela, então não sou um leviano que vou falar, mas vocês imaginam como o diabo levanta e suscita debates intermináveis que não servem para nada. E essa artimanha maligna de implantar um sistema mundano dentro de uma igreja, ela é muito antiga. Não é de hoje. É óbvio que a Igreja de Deus e Amor vivia um extremismo exacerbado. É óbvio que a Assembleia de Deus chegou a viver um extremismo no passado. É óbvio que muitas coisas precisavam ser melhoradas e mudadas. A gente já falou aqui, isso é praticamente como a política partidária. Infelizmente, o que acontece nas igrejas é praticamente aquilo que a gente vê nos cenários políticos. Divisões, mais divisões de opiniões e nenhum denominador comum eles chegam. Então é óbvio, precisava melhorar, mas não precisava mundanizar a igreja, assim como fizeram com a Assembleia de Deus e tantas outras. Esse retrato é antigo e está acontecendo a mesma coisa. Então esse papo de que ele vai comentar aqui no vídeo, que ele lutou para ficar e orou e perguntou a vontade de Deus e papapá, que preocupação com os irmãos, isso é conversa fiada. Se ele estivesse preocupado com a igreja, com os irmãos, com o bem-estar de cada um, eles saíam e abriam um novo trabalho dentro dos moldes que eles acham que tem que ser. Eles faziam de uma outra forma mais viável e não colocariam a igreja fazendo da igreja uma facção uns contra os outros, uma oposição ao que já existia com o que existe, e não faziam a igreja se tornar 2 corpos dentro de um corpo. Não sei se vocês estão me entendendo.
Então ninguém é contra ninguém fazer nada, mas o que a gente vai comentar aqui é que isso é conversa fiada, isso é disputa por poder antiga, que sempre teve na Assembleia, na Deus e Amor, nas outras igrejas. As igrejas deixaram de olhar para Jesus Cristo, a grande maioria. Então isso aí é disputa por cadeira, por poder, como já tinha no passado. Sérgio Sora tinha desejo de ter a liderança da igreja, Lorival tinha, então sempre aquele embate antigo já. Eu não sei como é que as cantoras, Débora e Lé, conseguiriam até aonde foram cantando juntos, porque eu achei que ia terminar antes. Porque essa disputa por cadeira, essa divisão interna da família Miranda, isso não é de hoje, isso já existia também dentro da Assembleia de Deus, com os missionários suecos, com os pastores brasileiros lutando contra os missionários suecos. Isso é uma disputa por poder na igreja, que não devia existir. Então a igreja ela tem que se manter na simplicidade, e toda igreja começa na simplicidade, mas depois vai perdendo com o decorrer do tempo a simplicidade. Aí começa a ver as disputas, as competições, os partidarismo, as oposições, os embates, as guerras e as divisões no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso aí Paulo já falou, isso aí vocês precisam observar. Então eu vou analisar com vocês aqui um vídeo, eu não sei se eu vou ter isso, porque me dá um nojo de ter que comentar isso, e às vezes algumas pessoas aqui da Assembleia de Deus e Amor ficam assistindo os vídeos e querendo trazer opiniões de que a gente está errado. A gente vai falar sobre o que a igreja era, o que eles fizeram, a forma que eles tratavam as pessoas e o que essas pessoas hoje querem implantar dentro de uma igreja, que era uma igreja mais puxada para a linhagem tradicional. Eu não estou dizendo que eu concordo com o extremismo das coisas de homens que existiam, que precisavam mudar, mas eu sempre disse no canal abertamente que a Igreja de Deus e Amor sempre foi uma igreja que nasceu num sistema e que ela precisava melhorar as coisas ali e não implantar um novo sistema dentro da igreja. Eu já falei sobre a Assembleia de Deus também. A Assembleia de Deus não tinha que se render aos abraços do mundanismo e se tornou uma igreja mundana, mercantilista, que nem ela se tornou, uma igreja unida com Estado e religião. Você sabe que Estado e religião nunca deu certo. A Deus é Amor está fazendo isso, a Assembleia está fazendo isso, unindo política com igreja. E essas igrejas têm que saber que Estado e religião nunca deu certo. Uma igreja estatizada, uma igreja estatal nunca deu certo, porque o catolicismo com o papismo, o catolicismo com o Estado nunca deu certo, já do passado, e não vai dar certo agora. Então vocês precisam entender isso. Política e religião são duas coisas que devem andar bem distantes, separado. Vocês estão entendendo? Então, eu quero analisar aqui o vídeo com vocês. Analisar o vídeo com vocês, e nós vamos ter uma ideia disso, mas chega a dar nojo da fala desse rapaz, querendo implantar a todo custo esse sistema mundano dele dentro da Igreja de Deus e Amor. Não que eu sou defensor de Davi Miranda, defensor do que a Deus e Amor fazia, de algumas coisas, não. Mas a Igreja de Deus e Amor nasceu num ritmo de vida espiritual que não pode ser destruída, porque da onde que ele está tirando que a igreja está freada, que a igreja não andou, que ele precisa soltar o cabo da nau para a nau andar, que ele precisa soltar, que a igreja está freada, travada. Se a igreja cresceu 50 e poucos anos na mão do vavô dele, explodindo em milhares de pessoas, como que ele vem dizer isso? Isso é tudo mentira deslavada. E eu não gosto de mentira, não estou aqui para defender Davi Miranda, nem para humilhar ele, nada, mas eu não gosto de coisas mal explicadas, irmãos. E o canal A Bíblia em Foco, ele vem fazendo apologética, a defesa do Evangelho há muitos anos, há 10 anos, explicando certinho, sem tomar partido nem lado. Então isso aqui que vocês estão vendo é uma mentira, e com mentira eu não gosto de compactuar. E é por isso que eu vou, sem defender diretoria da IPDA, tudo que a IPDA está fazendo no presente momento, tudo que está acontecendo de brigas e intrigas lá dentro. Não. O meu lema aqui é só passar para as pessoas a verdade, para que as pessoas não venham ser enroladas e manipuladas por esses líderes espirituais. Nós vemos hoje uma enxurrada de líderes espirituais que estão se corrompendo. O André Valadão veio noutra pegada, que já não é do pai dele. Esse rapaz está vindo noutra pegada, que não é da família dele, do pai dele, no começo da carreira e do avô. Precisava ser mudado muitas coisas? Precisava. Vou voltar a falar de novo para os ignorantes não virem me fuzilar aqui, que eu estou defendendo um sistema extremista. Eu não concordo com extremismo nem com liberalismo, não ando nenhuma das duas pontas. Eu gosto das coisas no equilíbrio da palavra de Deus. Então o que vocês precisam entender? Os da Assembleia fizeram isso, todo mundo. Aqui eu cansei, eu já falei no canal de pastores aqui da Assembleia, filhos, sobrinhos, netos que assumiram a igreja dos avós e simplesmente chutaram, rasgaram a história da igreja, a biografia do pastor, rebentaram com tudo, se achando os bambambãs da história. Não, a gente sabe que muita coisa precisava ser mudada, porque nós não somos um pastor
ditador, um pastor envelhecido em ideias, um pastor que não aceita o bem da palavra de Deus. Agora, que não podemos mexer em doutrinas, em fundamentos. Isso não podemos dar uma de bonzão, de moderno e vir mudar as coisas de Deus, de forma alguma. Então, eu já falei isso no passado e volto a falar. Quem são eles para vir criticar o trabalho que eles nem tocaram com as mãos no passado? Não sabe a dificuldade, o labor que foi para implantar o tal trabalho. Eu vou passar aqui para vocês aqui e nós vamos analisando, mas eu chego a ficar, me perdoa a expressão, mas chega a me causar, não só nojo, chega a me causar raiva. Eu chego a ficar enfurecido com isso aqui, porque eu não sei como é que tem pessoas que compactuam com isso aqui, tá certo? Eu vou comentar bem pouco, já dei minha palavra por cima e eu quero ir tecendo alguns comentários, mas não quero me deter muito, para você entender o abismo disso aqui. O tema da minha análise desse podcast aqui, eu já vou dar para vocês. Se eu me esquecer e não comentar no vídeo, eu vou comentar na descrição, no rodapé do primeiro comentário, mas acredito que Deus vai me trazer memória para mim me lembrar e comentar com vocês. Vou soltar o play, vocês prestem atenção. Eles falaram o que motivou a diretoria da IPDA a fazer uma reunião para falar. A minha premissa. Outra vez. Eu passei o Regenero em 2018 na mesa da diretoria. Outra vez para vocês. Para trazer as mudanças que eu vejo necessárias para que a igreja avance. Há algum tempo atrás. Olha só. Ele disse em uma das reuniões: eu dou minha cara a tapa para que as mudanças avancem. Tá vendo? Esse cara, ele tá decidido a pelejar, lutar para implantar tudo que ele pensa, assim como fizeram os pastores liberais da Assembleia de Deus de Estudantes, porque a Assembleia de Deus hoje é uma igreja mundana, completamente afundada no mundanismo, unida com a política. Se eu for falar da Assembleia de Deus aqui para vocês, eu falo o ano todo. Não tem como congregar numa igreja mais que uma Assembleia de Deus, a não ser que seja nos recônditos dos estados brasileiros, onde tem uma congregação isolada de tudo. Aí sim, mas congregar a nível geral na Assembleia de Deus não tem como, porque é uma igreja politizada. Davi Miranda Neto e Karina Mendes, sua esposa, participaram do nosso podcast. Na ocasião, eles falaram o que motivou a diretoria da IPDA a fazer uma reunião para falar sobre o regimento interno. Segundo Davi Miranda Neto, a igreja Deus é Amor, fundada por seu avô Davi Miranda, é rasa no conhecimento bíblico, e a sua vontade é introduzir esse conhecimento bíblico com mais... E paramos aqui. Usou um argumento forte, sem base. Forte porque a igreja nunca investiu muito em estudo bíblico, na palavra, e sempre estava atrás, que eu falo no canal, de revelamento, profetada, oração e jejum, e coisas em campanhas intermináveis de correntes e campanhas. Objetos, amuletos e tudo que vocês imaginam. Mas não que ela era rasa em conhecimento, no sentido de que ele tem que implantar a ideia dele do regenere e o sistema de mensagem mundana dele para fazer com que a igreja tenha conhecimento. Vocês estão entendendo a malandragem? Vamos à frente. Eficácia, começando a partir dos jovens. Confira o vídeo. O Guilherme Batista me chamou pro retiro TikTokers lá em Goiânia. Ah, beleza, é um retiro e tal, né? O Guilherme Martins chamou ele para um retiro TikTokers, onde de certo ia reunir TikTokers, entende? Aí você imagina, se essa é a linguagem de um obreiro da Igreja Deus e Amor. Não quero aqui dizer que tem que ser engessado, que tem que ser ultrapassado, antigo. Isso aqui nunca foi linguagem de obreiro de igreja nenhuma que tenha a linguagem que Paulo recomenda a Timóteo. Cara, meu, velho, isso aqui é gíria. É uma gíria que não é uma gíria de palavrões feios, mas é uma gíria de palavras onde anda a malandragem, enfim, os malandros, o fumo, a droga. Então isso aqui não é linguagem de obreiro. Então vocês têm que entender que a coisa é muito difícil. Eu não sei como, eu fico com nojo de analisar isso, porque eu me lembro do que era Deus e Amor matando as pessoas e do que esse maluco quer infiltrar dentro da Igreja Deus e Amor hoje e fazer os caras engolir goela abaixo.
Era só ministrar a palavra no retiro lá, beleza. Aí fui, ministrei e tal, ele falou, cara, tem 2 igrejas aqui em Goiânia que você precisa pregar, tal. Uma é lá a Casa do Oleiro, Virgínia, outra é lá em Anápolis, tal. Mano, você precisa pregar, tal. Ó, a Casa do Oleiro. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas eu sei por aí as Peniéis, as Casas do Oleiro, as Vigílias dos Porão, enfim, não interessa, não importa o que seja. Vocês sabem que Deus é amor, nunca compactuou com alguém ir pregar em outro lugar por causa da própria doutrina que eles defendiam, que as outras demais igrejas não compactuavam com o sistema doutrinário deles. Isso por um lado é ruim, por outro lado é bom. Porque por um lado tu impede o ecumenismo e por outro lado é ruim porque tu faz uma igreja exclusivista que acaba, se não tendo cuidado, entrando num sistema de heresias, de seitas. Mas você imagina agora ele querendo romper com todo o sistema da Igreja dos Amor num abrir e fechar de olho. Eu dou a minha cara a tapa para implantar um novo sistema. Eu sei que vão me perseguir, vão me bater, mas não importa. Vai valer a pena o que eu tenho para fazer. Destruir o trabalho do velho, destruir o trabalho da Igreja de 55 anos, todo o sistema tradicional de doutrinas e costumes da Igreja do passado e implantar o meu sistema novo, mundano e pagão. Que eu tenho unidade com o Caio Fábio, que eu tenho unidade com o Rina, porque os colegas do Davi Neto, você já sabe, é o Anderson Silva, que agora está parado, que não é mais pastor, era pastor, agora não é. Eu não entendo por que uma pessoa hoje é pastor, dorme sendo pastor e amanhã acorda não sendo pastor, ou se alguém pode desistir do pastorado a hora que ele bem entender. Aí o Rina da Bola de Neve, aí o Caio Fábio. Então, isso não fecha Davi Miranda Neto com essas ideologias, com esse sistema dele de mentalidade, não fecha com o que é a Igreja Deus e Amor do passado de forma alguma. Então o que vai causar? Choque entre a igreja, choque doutrinário entre a igreja, tornando assim um embate e trazendo 2 igrejas dentro de uma só. Vamos à frente. E cara, eu coloquei em oração e eu senti muita paz, assim, eu recebi convite. Colocou em oração e sentiu muita paz de ir pregar nas outras igrejas. Cara, eu acho que é de Deus. Olha, cara, eu acho que é de Deus. Aí fui preguei nessas 2 Eu vou pregar fora. assim, correndo risco de... Mesmo que meu avô e meus pais disseram que nunca podia, mataram milhões de homens de Deus na fé por coisas muito menores, nem sonhar em pregar na outra igreja por coisas menores, mas eu acho, cara, que é de Deus. Eu estou sentindo paz no meu coração, mesmo com tudo que houve. Aí ele vai dizer, mas o que houve não é problema. Claro, concordo, não é problema teu, mas é problema da igreja e da família e da diretoria. Vocês entendem? Então as coisas não podem ser hoje uma coisa e daqui a 2 horas outra. Então é por isso que nós estamos aqui, para dizer que toda essa tua implantagem de linguagem sábia, nesse podcast, de sabedoria, de um conhecimento e em cima da igreja e das pessoas do passado, da diretoria, como se tu fosse o bom da causa, não é. Isso aí é uma manipulação muito grande que essas pessoas estão... Porque todo mundo sempre teve raiva de Davi Miranda e de Igreja de Deus e Amor. Isso aí é óbvio, se ele abrir agora o leque da igreja para se dar as mãos com todo mundo, vão colocar ele como herói, porque sempre odiaram Davi Miranda e a Igreja de Deus e Amor. Então eu conheço a Igreja de Deus e Amor, não é por namoro, eu conheço nos moldes. Então aqui comigo, se ele quiser fazer um debate comigo, eu vou com ele até o fim, eu rebento o que tiver que rebentar, eu falo todo o meu conhecimento que eu tenho da IPDA. Então não adianta ele vir com conversa, é conversa para boi dormir o que ele está fazendo aqui. Isso não é conversa para Deus e Amor, isso é conversa para uma igreja moderna que ele podia implantar fora da Deus e Amor. Porque eu sou do acordo assim, não quer concordar com o que tem lá, não quer zelar daquilo que tinha, não quer zelar daqueles milhões de membros que nasceram, se criaram no sistema do avô dele, dos pais dele, e melhorar só o que tinha que melhorar e manter uma igreja sadia, então sai fora. Porque se ele está querendo implantar um sistema mundano lá e rir da cara de milhões de pessoas que passaram pela Deus e Amor de 55 anos, para mim não passa de um rebelde, mimado. E outra coisa que eu vou dizer, e eu não tenho medo dele nem de represária nenhuma, nem de faça o que ele quiser. Ele, para mim, é um rapaz mimado que sempre teve de tudo, estudou na América, Lorival sempre viajou o mundo, sempre teve a grana da igreja, ele pôde estudar onde que quis, se é que estudou, se aproveitou. Ele era, pelo que meu conhecimento, um jogador de futebol, jogou na Portuguesa, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho da família Miranda, que não é muito pouco, mas dele eu não tenho muito, porque ele não aparecia na igreja na época, a gente só via ele às vezes lá na frente da sede mundial, entende? Então o meu conhecimento que eu tenho dele é que ele nunca fez parte da igreja, ele nem carreira, nem esforçado, foi um guri que viveu se criando cantando, na oração, no jejum, dentro da igreja, fazendo parte de terninho, gravata, que nem os filhos dos pastores normalmente ficam ali fazendo parte do corpo da igreja para no futuro ser um obreiro. Eu nunca vi ele ser levantado a nada, ele chega e senta direto de pastor, de grandão,
como fazem os pastores da Assembleia de Deus é Amor, bota seus filhos, sua família, nunca foram nada, mas é tudo. Então ele pode ter conhecimento? Claro que tem, ele é neto de quem ele é, viveu a vida toda no meio de família evangélica, então conhecimento ele tem, sem mesmo estar dentro da igreja. Então ele chegou e pegou tudo pronto, não tem carreira espiritual, não tem um histórico de carreira espiritual, e não adianta ele querer conversar porque não tem, né? Não tem, a gente sabe que não tem, então a gente sabe que ele não se preparou para isso, e hoje ele chega com o conhecimento que ele tem do mundo, é uma pessoa que viajou, se alguém achar que ele não tem conhecimento, é um ignorante, e ele quer pegar e implantar tudo isso da sua forma de pensar, sem nunca ter suado pela igreja, sem nunca ter passado por um ministério, que eu sei que ele era um jogador de futebol, que alguém vai dizer hoje, mas que mal tem? Para muitas pessoas não tem mal nenhum. O que eu sei hoje é que ele, para mim, ele nunca foi um obreiro. E chegou e pegou tudo pronto. Então é fácil querer implantar e destruir. Então isso aqui é destruir o que a igreja fez durante anos. E se ele fosse humilde, não estaria assim, embate de diretoria, porque sempre Deus é Amor foi um problema de guerra interna e briga. Se a família Miranda se respeitasse, o próprio Sóraco Lorival e os irmãos da própria mãe dele, da Débora, e a Léia, o Davi e o Daniel se respeitassem, a igreja teria sido uma benção. Da família Miranda sempre foi esse problema, nunca quis ver o bem da igreja, sempre disputaram poder e posição. Quando um estava, o outro não estava, e quando eles estavam tudo junto, não conseguiam sentar na mesma mesa para fazer o trabalho da igreja andar. Eles disputavam poder, você entende? E isso é muito triste, porque você percebe que quando o Lorival estava em Curitiba, o Sora no Rio e tanto, sempre uma queria ser uma capital melhor que a outra. Então o que precisou existir na Deus e Amor é o que nunca existiu. Foi unidade em família e respeito pela igreja e deixar de disputar posição e cadeira. Cara, se eventualmente a diretoria quiser me punir, eu ficar punido, amém. Era um risco que eu tomei. Se a diretoria quiser me punir por pregar fora, amém. Quer dizer, azar. É um risco que eu tinha que ter para me pregar fora. Então, quer dizer, os milhões de obreiros, estou falando de obreiros ao longo de 50 anos, a igreja deve estar com 60, deve fazer uns 5 que ele está aí no poder, então, ao longo de 55 anos, milhões de obreiros, pessoas foram usurpadas, sofrida, disciplinada, excluída, arrebentada por muito pouco, e esse camarada agora quer sair pregando por tudo que é lugar e fazendo o que ele bem quer. E ele tem uma explicação para tudo, como todo mundano tem, porque isso é mundanismo. Em se tratando das igrejas tradicionais, isso é mundanismo. Agora, se ele quiser abraçar esse sistema moderno de igreja das churches, aí ele faz o que ele quiser da vida dele. Ninguém está contra nada. Mas em se tratando de igrejas tradicionais, isso aqui é mundanismo. E como é que ele vai querer achar que está certo, implantar isso aí, todo mundo vai ter que aceitar? Era um risco calculado, ele calculou o risco. Passei o Reginaldo em 2018 na mesa da diretoria, eu falei, cara, eu dou minha cara a tapa pra trazer as mudanças que eu vejo necessárias para que a igreja avance. Quando eu botei os projetos do Regenera na mesa da diretoria, eu disse, cara, meu, mano, eu disse, sinto muito, mas não tô aqui, quem quiser falar essa linguagem, que fala. Agora, para pastor, para obreiro, não fecha. Não fecha porque não é a linguagem sem repreensível que Paulo recomendou ao seu filho na fé, o Timóteo. Então, assim, ele estava disposto a pagar o preço e o risco ele calculou. Então, ele já implantou o Regenere sabendo, se desse lucro ele dominava a igreja, e se não, ele talvez ficasse com o projeto dele, que eu acho mais bonito que ele nem implantasse na igreja, que ele pegasse, saísse fora e abrisse um trabalho. Mas como ele nunca teve peito para isso, ele é daquele tipo que quer pegar tudo pronto, então a tara dele é pela igreja Deus é Amor, pelo poder aquisitivo do avô, que são... E aí a própria mãe dele já está liderando junto com o pastor Lorival. O Lorival não lidera mais nada, está doente. Eu sinto muito, gosto demais do pastor Lorival, mas está doente, coitado, não consegue fazer nada. Me perdoa a expressão coitado no sentido da enfermidade, não de que ele seja um coitado. Então eles estão mandando, é muito fácil ele mandar. E aí implanta esse sistema novo e pronto. Então, meus irmãos, é muito complicado. É muito complicado. Então, se eu precisasse ficar ali punido, né, como diz nossa igreja de banco, né? Se eu precisasse ficar punido, como diz a nossa igreja de banco, amém. Querendo dizer que a igreja é antiga. Em todas as palavras ele tenta passar uma igreja antiga. Mas ele precisava colocar as ideias do Regenere para fazer a igreja. Precisava fazer a igreja deslanchar, me perdoe que eu ia me esquecer, porque para ele a igreja está estancada. A igreja está parada, neutralizada. Não fez nada durante 55 anos porque era uma igreja muito conservadora, muito de uso e costume. Só que sinto muito, eu não estou defendendo aqui os extremistas de Davi Miranda, mas foi no meio do que Davi Miranda fez que ela cresceu.
Então, eu sinto muito em dizer, não tem como ele reprovar o trabalho do velho em nenhuma hipótese. O argumento dele tudo é furado. Precisava mudar as coisas, precisava tirar aqueles extremistas, tudo, mas a igreja cresceu demais. Até o contrário, quando começou a infiltrar essas novas ideias deles, que eu não estou dizendo essas novas ideias, eu digo no sentido de mundanismo, ela freou, estagnou e ficou pior do que era. Então o que a Igreja de Deus e Amor precisava de mudança era no sentido de equilíbrio espiritual, se centralizar na palavra e ministrar a palavra nos cultos e tirar aquilo que eu já falei no canal. Eles estenderam em cima de tudo, cara. Os costumes e tudo aquilo que a gente vem avançando e tal. E, cara... Então aí a diretoria estendeu, em vez de punir ele porque ele foi pregar fora, estendeu em cima de uso e costume, de tudo naquilo que ele estava avançando. Quer dizer, ele estava avançando no sentido de tirar essas doutrinas de uso e costume, que são as doutrinas do corpo da igreja, e implantar um novo sistema dele. Sabe o sistema aquele do nada é pecado? Aquilo de fazer o que tiver que fazer, que as outras mundanas fazem com uma bola de neve, é o que ele queria para a Igreja de Deus e Amor. Porque ele chega ao ápice de dizer que isso aí tudo é uso e costume. Se Deus não está interessado em nada disso, então não precisa existir evangelho. Se não há mudança externa na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus, não precisamos de evangelho. Continuamos da mesma forma que estamos. Porque daí seria muito fácil. Uma pessoa pode decretar para ele mesmo uma mudança interna e pronto. Ele está próximo, perto de Deus. Não precisa ele sair dos lugares que estão, não precisa ele renunciar aos seus pecados. Quer dizer, então, que daí passa a ser pecado, na mentalidade dele, só idolatria. Só. Se a pessoa se livrar dos moldes da idolatria, está salva. Então, quer dizer, ele entra num campo muito perigoso de pregar heresia para as pessoas. Porque assim, tudo que a gente avança foi o que eu falei das gerações, né? Então causa, obviamente, isso é desconforto nas gerações mais antigas. Tudo que eles implantam causa desconforto na geração antiga. Mais antigas. Então foi um pronunciamento para... Como é que não vai causar desconforto em quem ama o evangelho? O olhar, né, das gerações novas. Então foi... Fizeram um pronunciamento na quinta-feira, assim, cara. Então a diretoria faltou olhar para as gerações novas. Está olhando muito para a geração antiga. É óbvio que toda a igreja tem que olhar para a geração nova, porque a geração nova é o futuro da igreja, mas não concordar com o mundanismo, nem para a geração antiga, nem para a geração nova. A igreja tem que ter a visão ampla para cuidar de gerações antigas, da geração atual e das gerações que vão vir, mas sempre num padrão espiritual que vai não chocar uma geração com a outra, mas levar as gerações a andarem pautadas na palavra, que é o que eles não fazem. Foi forte. Você sabia quem estava vivo? Foi forte. Pronunciamento, você não sabia o que é conteúdo. Então você estava de boa, você assistiu? Assisti. Ao vivo? Você estava lá assistindo, aí você Não, foi 42 minutos ali de tortura. Pra tava mim. lá? Não tava assistindo online. Cara, eu assisti e falei, cara, que coisa horrível, né, assim... Que foi, coisa tipo assim, horrível que a gente igreja tem do teu avô avançado, faz, você né? vê que a gente deu 5 passos à frente e 10 pra trás, como igreja e tal. Deu Cara, 5 bateu passos para aquele frente desânimo, naquela doutrina tão E aí, maravilhosa cara, dele e sincero, 10 para pra trás. Karine, eu falei, cara, acho que deu, né? Peguei, falei com ela e disse, cara, meu tempo na Deus e Amor acabou. Tem que continuar, né? Não faz sentido depois desse pronunciamento, o pronunciamento da diretoria, quem toma a decisão são eles, né? Não faz mais sentido ficar na IPDA, claro. Para ele só faz sentido se ele puder implantar a ideia dele e continuar sendo o que ele quer ser. Se caso ele tiver que se submeter ou se humilhar, não vai ficar mesmo. É óbvio que se tiver que se submeter, não vão ficar. E não ficam dentro de uma igreja, seja a IPDA ou qualquer igreja hoje que pregar o evangelho verdadeiro, ela vai ter um número de pessoas muito pequeno. E isso é o que as pessoas temem, é esvaziar os seus templos. Você entende? Mas eu quero ver naquele dia. E beleza, orei, tive um momento de oração e fui dormir. Da quinta-feira à noite até sexta-feira no almoço, eu recebi, sei lá, 5 mil mensagens. Eu printei as mensagens, porque às vezes Olha como o povo é mundano, ele recebeu 5 mil mensagens de apoio num dia para o que ele está implantando. Você imagina quem estava lá dentro enrustido. Desesperada, tipo assim, A galera desesperada. E aí, cara, vai acabar o Regenere? a própria Igreja Deus e Amor fez uma pesquisa lá no próprio Instagram da Igreja Deus e Amor, assim, você gostou do pronunciamento? E não foi unânime, cara, não foi. O que uma diretoria de uma igreja, o que uma igreja tem que fazer uma pesquisa sobre se alguém gostou ou não do que foi tratado na reunião de diretoria contra ele ou a favor dele? Igreja que tem Deus na frente não faz nada disso. Tanto é que no passado não perguntava nada para fazer.
Então, assim, vocês percebem que o povo é mundano e que o povo ficou triste, que o povo quer destruir com tudo aquilo lá que tinha, porque o povo correu atrás dele. Quer dizer, existia muitas pessoas lá dentro, na minha época, que nunca tiveram lá por doutrina, estavam lá por uma oportunidade, por um objetivo pessoal seu. E que muitos seguiam aquilo de uso e costume, mas nem sabia por que seguiam. Vocês entendem? Então esse é o perigo das igrejas e das pessoas que seguem uso e costume, não sabem nem por que segue. Segue para agradar alguém, segue por uma conveniência. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, entendeu? E a grande maioria lá, quando você implantava a palavra, eles ficavam bravos, porque aquelas pessoas iam atrás só de revelação e profetada. E quem vai atrás de revelação e profetada é muito fácil de ceder a esse mundanismo pecaminoso aqui. Foi, acho que 54 gostou, 46 não gostou. Nossa, Metade. Então, assim, Ó, isso começou a acontecer. presta atenção nisso aqui. 54 gostou, 46 não gostou. Ele deixa bem claro que ele dividiu a igreja. Ele deixa bem claro aqui que é duas igrejas. E o tema do meu vídeo é dividindo a IPDA em duas. Vocês estão entendendo? Isso aqui ele dividiu. Então tem duas igrejas dentro de uma. O Regenere não é a Igreja Deus é Amor. É um projeto dele que, se a diretoria não cuidar, vai prevalecer e vai passar massacrando a Igreja Velha. Então é duas igrejas. Acorda para a vida que vocês estão tolo. Vocês às vezes não conseguem entender o que a gente fala aqui, vocês ficam perseguindo a gente, falando mal da gente. Se vocês estão dentro de uma IPDA e vocês vão aceitar esse sistema aqui, vocês, para mim, vocês não têm um pingo de caráter. Um pingo. Vocês entendem? A mesma coisa que a Assembleana antiga, que dizia que defendia o Evangelho, e hoje estão lá de braço dado com toda essa podridão que tem lá dentro. Para mim, vocês não têm um pingo de caráter. Porque se vocês fossem crentes verdadeiros e defendessem o Evangelho na época que vocês defendiam por verdadeiro amor a Cristo, vocês não aceitariam isso que está acontecendo hoje. Porque quem congrega numa igreja corrupta, corrompida, é um corrupto igual a eles. Essa é a realidade. Sim, eu falei, cara, isso aqui já tá muito além de mim, da minha esposa. Vamos se tratar mais sobre Vocês viram como a obra das trevas ela triunfa? Está além dele, ele não tem mais controle do que ele fez. talvez é um sinal de Deus não sair. Só que quando eu vi que quase metade da igreja Quando eu vi que quase metade da igreja está comigo, por que eu vou sair? Eu vou implantar meu esquema aqui dentro. Se ele quisesse sair sem treta, sem confusão, tinha saído quietinho, sem fazer nada disso aqui. tal, aí beleza. Eu falei na sexta-feira, fiz um story. Olha, meus irmãos, isso aqui é tudo conversa fiada, isso aqui é tudo manipulação, hein? Não caiam nessas. Fazer um pronunciamento, um esclarecimento. Mano, eu fui sair de São Paulo. Mano, o diabo conseguiu o que queria nessa IPDA, né? Mano, meu celular não parava, eu era surtando. Mano, o que você vai falar? Eu falei, não sei. Eu tô orando. Tem que se pronunciar aí, nosso novo líder. Você é o cara. Isso é que nem na política, isso é que nem em tudo que é lugar, né? Aconteceu na Batista, aconteceu na Assembleia, acontece em tudo que é lugar. Eu não me surpreendo que esse mal aqui prospere. Está com a gente ama, né? Eu costumo fazer as brabas, né? E eu só essas bravas. eu Não rasgo é o verbo. pessoal, é realmente. Só que aí a galera achou que eu ia chegar nesse perfil de novo. Ele rasga o verbo. Calma, gente, eu sei. Chegar com o pé no peito. Aí eu fiquei o fim de semana inteiro orando, jejuando e tal. E, cara, Ficou jejuando e orando. fale e tal. Cara, o que será que Deus quer que eu fale? Deus tava me mostrando, falei, cara, o trabalho nosso aqui. Que nojo que me dá disso aqui, vocês não têm noção. Essa galera tem estado em silêncio. Essa galera tá em silêncio. Do pronunciamento da diretoria, essa galera ganhou voz. Aí a mulher dele aqui quis fazer uma média, que lá também nós temos mulheres da diretoria, pessoas lá que fazem parte do nosso círculo de amizade, de oração, que são nossos intercessores. Então também não podemos magoá-las. O nível de esperteza das pessoas que se criam dentro do evangelho é muito grande. Quando se trata de poder e disputa, é algo surreal. Vocês não têm noção do que uma palavra dessa aqui, do que as redes sociais podem fazer na cabeça das pessoas quando eles têm bastante seguidores. Você vai sair? Se você for sair da igreja, eu vou sair também. Ó, se vocês for sair da igreja, eu vou sair também. Se o Regenere sair, eu vou vazar também. Ó, Dessa questão de usos e costumes e tudo mais. tem que mudar conhecimento bíblico, exagero em cima dessa questão de uso e costume. Sabe por que uso e costume? Ó, primeiro que não é uso e costume. Uso e costume, ele tem que estudar os usos e costume, o secundum, lege, contra lege e tudo. Ele tem que entender que usos e costumes são
nem entra no campo das tradições, mas são doutrinas do corpo, e Deus tem interesse no corpo, alma e espírito, que você tem que estar irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Então, o que acontece? Esses usos e costumes fazem parte da doutrina do corpo. E o Davi Miranda Neto e a esposa dele não zela doutrina de cabelo, maquiagem, praia, nudez, tudo que você imaginar. Tanto é que ele chegou lá nas aulas da Série Mundial em cima de um skate para copiar o Rino da Bola de Neve. Você entende? Então, assim, que anda no skate, e o altar da igreja dele no Boqueirão, em Curitiba, é uma prancha de surf. Então, acontece. O Davi Miranda Neto, ele tem raiva de uso e costume. Entende? Daí ele se aproveita da ignorância do missionário Davi Miranda em alguns pontos e parte para cima e ganha com isso, porque na verdade Davi Miranda tinha umas ignorâncias que não devia ser pregada. Daí ele se faz uso dessas ignorâncias, leva aquele antigo sistema como um sistema, ele entra em cima do campo ditatorial, e aí ele pega e fala que aquilo era doutrina de homem, e rebenta com tudo e já sai como ganhador, com um papo moderno, bonito, atraente, mas vocês não se enganem que essa não é a verdadeira mensagem. Deus tem interesse na doutrina do corpo. Paulo falou que nós temos que fazer a diferença. Se você vai ler as cartas paulinas, se você vai ler a Bíblia, você vai ver que nós não devemos nos apresentar como os mundanos, como as pessoas que não servem a Deus. Uma mulher vestida nos anos 70 era uma coisa, nos anos 90 era outra, nos anos 2000 era outra, e hoje, em 2024, é outra. A sainha está lá em cima no pescoço. Então vocês percebem que o crente tem que fazer a diferença, e essas coisas dentro da igreja são mundanismo, e é isso que ele quer implantar lá. Vocês estão entendendo? A gente não pode defender extremismo, a gente não pode defender mundanismo. O crente tem que ser equilibrado, o crente tem que andar bem vestido, o crente tem que se portar como cristão, tem que andar limpo, barbeado, ajeitado, bem vestido, tem que ter uma linguagem sã, tem que ter caráter espiritual, caráter moral, tem que cuidar bem do seu físico, tem que se apresentar bem, não pode andar desnudo. Isso aí não tem nada a ver com extremismo ou questão de uso e costumes. Os usos e costumes fazem sim parte da doutrina do corpo. Você entende? Eu acho que eles que estão incomodados deviam sair fora. Tá lá no seu Instagram, tá lá no meu Instagram. Pra galera poder comer um faixa bônus. A igreja inteira parou pra ouvir minha live, velho. Tipo, simultaneamente. A igreja inteira parou para ouvir minha live, velho. 315 mil views, 800 mil pessoas alcançadas, assim, parou todo mundo pra assistir o negócio. E, mano, tá um peso de responsabilidade. Só que qual que foi o insight que eu... A igreja parou para assistir a tua live, porque a Igreja Deus é Amor, os membros da Igreja Deus é Amor, me perdoem vocês, escapa alguns, mas a grande maioria gosta de fofoca, de treta, de briga, de confusão. Tanto é que na internet, no próprio canal meu aqui, eu tenho alguns seguidores das igrejas, eu não sei de quais as igrejas que se constituem meu canal, mas quando eu lanço um vídeo como esse de análise, vai dar views. Se eu trago uma mensagem como eu trouxe a do Elias no Zimbro, tá lá minguando, não tem visualização, porque os crentes da atualidade não querem nada com Bíblia, com caráter, com espiritualidade, querem confusão e treta. E eles foram para tua live por causa que deu treta. Você está brigando com o sistema antigo está brigando contigo, e vocês estão tretando, e o povo gosta de treta. Vai ver se tivesse obediência e tu ensinando a palavra, ministrando estudos bíblicos na sede mundial, como deve ser, guardando tudo que tu aprendeu de bom do teu avô, e não tivesse fazendo essa confusão, se ia estar esse problema. Não ia estar. Vocês entendem? Recebi de Deus, voltando na praia no carro, falei com a Karina, falei, cara, eu acho que tudo isso está acontecendo para que aconteceu? Deus me deu um megafone. Deus deu um megafone para ele falar, porque ele sempre acreditou. Eu sempre acreditei no que acreditei, não é novidade, eu não mudei. Ele não mudou, ele sempre acreditou no que ele acreditou. Ele nasceu mundano, e ele é mundano, e ele nunca foi obreiro, coisa nenhuma. Foi algo que eu senti de Deus que era para acontecer. Por mais Você viu ele aparecer na igreja quando Davi Miranda era vivo e os filhos estavam lá? assim, várias vezes você chega e fala, cara, não quero mais, é muito pesado. Mas assim, eu falei tudo que eu precisava falar, e o que mais repercutiu, vamos dizer assim, na live que eu fiz, no pronunciamento, foi que eu pedi desculpas para as pessoas que foram feridas de alguma forma por essa cultura muito rígida, essa cultura até mesmo muitas vezes legalista. Ele foi ovacionado porque ele pediu desculpa pela cultura rígida e legalista que o avô dele, aí ele está ofendendo o avô dele e todo o rol de obreiro que viveu nessa igreja há 50 e poucos anos. Ele está pedindo, aqui ele fez como o Papa fez, pediu desculpa das máquinas da Inquisição. O Davi Miranda Neto aqui é uma espécie de porta-voz
com o povo que já viveu, que já morreu, que os que estão aí, pedindo desculpa da cultura rígida e ditatorial do vô dele, que ele se sente envergonhado daquela igreja ter existido, do avô dele ter construído tudo isso e de tudo no passado. Eu não tenho orgulho das coisas que Davi Miranda implantou errada, eu não tenho orgulho de nada que é doutrina de homem, mas eu não posso aceitar isso aqui que ele está falando como normal, porque isso não é normal, porque aqui ele está jogando tudo que tinha lá na lata do lixo, toda a construção do trabalho gigantesco que o velho fez, tudo que aconteceu de bom e de ruim, ele está jogando tudo na lata do lixo. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito crucial, mas esses tolos agradeceram. Então ele está pedindo desculpa aí. Cara, eu recebi assim feedback do Brasil inteiro. Recebeu feedback do Brasil inteiro para ele ter pedido desculpa. Depois eu chorei, porque eu fui da Igreja de Deus e Amor um dia, eu estava pensando em sair, vou ficar. Então, o que eu acredito? Então o povo que estava indo na Igreja Deus é Amor um dia, queriam, e outros que foram e desistiram, outros que vão voltar, porque a igreja agora está ficando como eles queriam. Quer dizer, então, vocês prestem atenção no que aquilo que eu venho falando a vida toda no canal. Se você for mundano, se você tiver uma igreja mundana, todo mundo vai. Se você implantar as coisas certas, as pessoas vão sair. Só que no caso dele é diferente, porque o avô dele construiu a igreja naquele sistema e lotava estádios e templos. Então ele não pode ficar falando isso. Ele tem que falar do que estava errado, que precisava ser mudado para o bem da igreja. Mas ele não pode jogar o tempo da igreja no passado na lata do lixo, pedindo desculpa. Desculpa por quê? Desculpa por os templos ser lotados, desculpa pelos programas de rádio serem do outro padrão, desculpas no começo da obra por haver presbíteros ordeiros, verdadeiros, que não adulteraram, que não foram, que não faziam nada errado. Claro que depois foi se perdendo, mas eu conheço do tempo que tinha temor. Precisava mudar muita coisa? Precisava. Sempre foi uma igreja que faltou palavra, mas não vim com essa conversa aí. Olha, não tem culpa que a igreja é de Deus, mas acabou de falar mal da igreja. Quando eu fui pra Goiânia, eu conheci um pastor lá, que eu não vou nomear aí pra não expor, mas ele foi da nossa igreja por mais de uma década. Hoje ele tá na Assembleia de Deus, e ele falou: pastor Davi, eu faço questão de te levar no aeroporto, a gente precisa conversar. Eu falei: amém, beleza, tava conhecendo ele ali, só que ele conhece eu muito mais que eu conheço ele, na verdade ele conhece minha família inteira. Porque ele não só foi da nossa igreja, ele trabalhou lá nos escritórios administrativos e tal, e o cara conhece muito a nossa igreja. E ele chegou, cara, ele me levou no aeroporto, ele falou com lágrimas nos olhos, fala: cara, não desista, isso é oração, você é fruto de orações, de gerações, cara. De novo ele se contradiz, esse camarada que não aceitou a EPDA, que já está na Assembleia de Deus, Deus e Amor, é uma coisa muito oposta. Ele está ovacionando o camarada e de novo ele está dando pau na antiga Igreja de Deus e Amor. É que se vocês forem espiritual, vocês vão entender. Se vocês forem carnal, vocês não vão entender. A partir do momento que ele diz e dá vazão para esse obreiro, que está dizendo para ele, indo sentido aeroporto, que ele é a resposta da oração de milhares de pessoas de muitos anos, o que ele está querendo dizer para mim, que sou inteligente, que não sou otário, nem bebi água de parto, nem tomei gasolina, que não sou idiota? Vai ver se eu estou na esquina. O que ele está dizendo? Esse mundano está dizendo junto com ele que ele é a resposta da oração de muitas pessoas. Quer dizer, que a igreja era uma igreja errada, 50 anos, que precisava mudar, que nunca foi um projeto de sério, entendeu? Então, eles vão vir querendo polir, mas não adianta, paz, contra fato não é argumento. Está acabando de deixar claro, através da pessoa que estava conversando contigo, de que tu é a resposta da oração de muitas pessoas para mudar a igreja, para fazer a igreja ser uma igreja mundana. Não tem outra conversa aqui. Se eu for analisar a vídeo, é um problema, porque é difícil, irmão. A minha mente ela é uma mente aguçada. Então vocês têm que entender. Como é que vocês não conseguem entender, vocês que são da igreja? Ele está deixando mais claro aqui, ó, do que nunca. De novo, que a igreja do passado não tinha nada, precisava mudar. Tá num lugar onde muita gente talvez fugiu de estar onde você está e você não fugiu. Então continue onde você está. E ele me falou uma coisa muito forte. Isso foi um dos motivos pelo qual eu pedi desculpas no meu pronunciamento. Ele falou: cara, eu acho que você precisa fazer a oração de Daniel quando ele pediu desculpas pelas gerações anteriores. Isso aqui é papo furado de usar a Bíblia. Usar Daniel. Tá que nem o Papa da Igreja Católica pedindo perdão e desculpa pelas máquinas da Inquisição. Isso aqui é conversa fiada.
A Igreja Deus é Amor fez muita coisa que está aqui no canal. Matou obreiro, cortou salário de obreiro. O que é para falar, essas pessoas não falam. Ficam aí falando somente dos usos e costumes. Não assalariava as pessoas, colocou para a rua muitos obreiros por ladrão, sem ser ladrão, ou dava salário para as pessoas, ao mesmo tempo não dando, fazia as pessoas tiravam, depois eram cortados como ladrão. Isso aí tudo eu sei, mas não vem com esse papinho de que a igreja do passado, você deve pedir desculpa porque essa igreja não deveria ter existido. Ué, que conversa é essa? Então como é que você existe se a igreja do passado não existisse? Você também não podia existir, você é um fruto daquela igreja. Então, meus irmãos, fica aí para você discernir, já foi longe demais, eu não queria nem que fosse, por isso que eu não gosto de análise, e às vezes faço porque tem que fazer, faz parte do trabalho do canal, e a gente não pode continuar engolindo bucha de canhão. Mas está aí para vocês ouvir. É muita incoerência nas palavras dele, e ele deixa claro, com a lábia sobrenatural, de quem quer implantar um novo esquema. Isso é muito forte, porque assim, ele falou assim, cara, eu não tenho dúvidas que a Igreja de Deus é Amor é de Deus, porque eu fui de lá. Só que hoje, ele falando isso, as palavras dele, eu vejo a Deus é Amor como quando Jesus olhou para Jerusalém e falou, Jerusalém, Jerusalém, quantos profetas vou lhe enviar e você não vai acatar nenhum deles. Então, eu falo isso, cara, com dor no meu coração, porque a minha igreja, eu nasci lá e cresci lá, mas se você olhar o estado da nossa igreja hoje, cara, a cultura ela é muito hostil. É uma cultura que as pessoas são julgadas, as mulheres são... Cara, é um peso tão grande que... Como que eu posso concordar com uma coisa dessa? Sofre bullying, né? Eu nunca vou concordar com isso, porque não é o evangelho que eu conheço. O pessoal da Igreja do Amor sofre bullying, porque ele não concorda porque não é o evangelho que ele conheceu. Sim, entendeu? O evangelho fala sobre santidade e tudo mais, mas... Ele conheceu um evangelho diferente do que aquele que o pastor Lorival, o pai dele, ficou a vida toda. O avô dele vivia isso. Vão sofrer bullying por... O verdadeiro cristão vai ser zombado em qualquer ministério, em qualquer lugar da sociedade, porque eu fui a vida toda e sempre serei. Então assim, não vem com essas conversas mole aí. Isso é conversa mole. Então vocês acabaram de perceber aí, meus irmãos, o nojo que dá ouvir isso aí. É uma coisa angustiante, tá? Você tira as suas conclusões. É estarrecedor. É estarrecedor. Fique em Cristo, só nele. Só nele não há confusão. Falou com vocês o pastor Levi Longaray na manhã desse dia.